Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, vamos ver se a gente consegue esclarecer essa dúvida aqui para todo mundo, tá? Me fizeram uma pergunta lá no Instagram. A pergunta foi o seguinte: qual a diferença, tá? Qual a diferença do orixá? Vamos ver se dá para vocês lerem. Não vai dar não. Qual a diferença do orixá de Candomblé para os de Umbanda? Muita gente tem essa dúvida, muita gente tem esse questionamento, tá? Eu sei que já é um assunto que já foi falado em vários canais, em vários lugares, mas eu quero especificar para vocês. Porque é sempre dito que o orixá está em todo lugar. E a resposta para isso é sim, é verdade. O orixá está em todo lugar. Então, independente se é Umbanda, independente se é Quimbanda, independente se é catolicismo, o orixá se faz presente em todo lugar. Primeiramente, é claro que o orixá faz parte da criação do mundo, né? O orixá ele está presente em todo ser, em todos os elementos, em todos os elementais. Então, mesmo que seja uma cultura ou uma religião que não acredite ou que não tenha devoção aos orixás, eles vão sim se fazer presentes, tá? Então o orixá está em todo lugar. Porém, existe aquele pequeno probleminha que as pessoas não compreendem, que é o trabalho, ritualísticas e devoção. É aí que a gente vai entrar na separação e explicar qual a real diferença entre Candomblé e Umbanda. Qual que é a diferença dos orixás nessas duas religiões? Primeiramente, vamos falar sobre a Umbanda de uma forma rápida e simplificada para vocês. Para quem não sabe, a Umbanda é uma religião brasileira e o Candomblé também. As duas religiões são brasileiras e nascem aqui no Brasil. Porém, nunca devemos esquecer o seguinte: por mais que essas duas religiões nascem aqui no Brasil, elas têm origem africana. Isso quer dizer o quê? Os seus ritos vieram da África, ou seja, os ritos da Umbanda e do Candomblé foram trazidos por africanos escravizados aqui no Brasil. Então, as religiões elas nascem aqui no Brasil, porém a sua origem é africana. É por isso que nós falamos que são religiões afrodescendentes ou religiões de matriz africana. Deu para compreender? Então vamos lá. A Umbanda, tendo a sua origem africana, uma outra coisa básica. Quando a gente fala de África, a gente está falando de continente, tá? Então a gente está falando de um território muito grande, um território enorme. É a mesma coisa de eu falar para vocês, o Brasil é da onde? O Brasil é localizado na América do Sul. E na América do Sul temos vários países, como Argentina, Venezuela, Paraguai e por aí vai indo. Ou seja, temos vários países na América do Sul, incluindo o Brasil. Mesma coisa é a África. Existe o continente africano e existe vários países dentro desse continente. Aí uma coisa que devemos nos ressarcir, ou seja, nos lembrar, é que cada país, mesmo pertencendo ao mesmo continente, vai ter as suas culturas distintas. Distintas eu quero dizer diferentes uma da outra. Ou seja, temos aqui a cultura brasileira, que tem o carnaval, só para vocês compreenderem, que é uma coisa popular brasileira. Porém, temos lá na Argentina ou na Venezuela que não tem o carnaval, ou seja, fazem parte da América do Sul, porém não tem a mesma cultura, né, dos países que também pertencem à América do Sul. Compreenderam o que eu quis dizer? Mesma coisa o continente africano. Ali vai existir vários povos e cada povo contendo a sua cultura em particular. Compreenderam? Dito isso, a Umbanda veio de um povo chamado Banto, de uma região específica da África, mais necessariamente Angola. Mais necessariamente, ou seja, dando um ponto de referência, pois existem outras várias religiões aonde se agrupava o povo Banto. Então, a Umbanda, a origem da Umbanda, ou os praticantes da Umbanda, por assim dizer,
veio através do povo Banto aqui para o Brasil. E, para quem não sabe, o povo Banto foi os primeiros povos escravizados aqui no Brasil. Agora é que está o curioso. O povo Banto, eles não cultuam os orixás. Porque é claro que muita gente imagina ou acha que toda a África ou toda a cultura da África está ligada aos orixás. E não é toda a África, não é todo o povo africano que vai ter o seu culto direcionado aos orixás. Como eu disse para vocês, cada povo africano ali, cada região da África vai ter às vezes um culto diferente com os seus deuses diferentes. E o povo Banto, que se originou a Umbanda, não cultuava os orixás, e sim os Inquice, que são também divindades para o povo Banto. Lembrando que eu não estou nem entrando aqui no detalhe da Quimbanda, que também se originou do povo Banto. Pois bem, a Umbanda chega aqui no Brasil, ou a sua prática chega aqui no Brasil, trazida pelo povo Banto, que foram os primeiros povos africanos escravizados a virem aqui para o Brasil. Depois de um determinado tempo, depois de um determinado período, começa a vir outros povos, ou seja, de outras regiões da África, conhecido como povo Yorubá. Mais precisamente, ou um dos locais mais conhecidos do povo Yorubá é a Nigéria. Então a gente já tem duas localidades diferentes uma da outra. A gente tem aqui Angola, que povo Banto, e tem aqui Nigéria, povo Yorubá, com culturas diferentes, com deuses diferentes e por aí vai indo. Então, depois de um tempo, veio o povo Yorubá. O povo Yorubá cultuava os orixás. Compreenderam agora? A gente tem o povo Banto, que cultuava os Inquice, e a gente tem o povo Yorubá, que cultuava os orixás. Chega aqui no Brasil, esses dois povos, é claro, acabam se misturando, acabam se reunindo, tá? Porém, os povo Banto cultuando ali os seus ancestrais, os seus Inquices, e o povo Yorubá cultuando os orixás, tá? Xangô, Inhaçã e por aí vai indo. Fizeram essa junção desses povos, junto também com dogmas que já existiam aqui no Brasil, com culturas que já existiam aqui no Brasil, e é claro que você vai me perguntar qual é a cultura que existia aqui no Brasil. Enfim, pessoal, já existia culturas aqui do Brasil naturalmente conhecidas, pelo menos na época, como culturas indígenas, na qual os próprios indígenas cultuavam também os seus deuses e os seus ancestrais. Além disso também, o Brasil naquele período estava recebendo muita influência de lugares de fora, ou seja, de outras regiões, como até então o próprio cristianismo, que teve uma influência muito forte. Porém, o que acontece? Após o povo Yorubá chegar aqui no Brasil, tá? A importação de escravo, nossa, é até feio falar isso, importação de escravo. Ou seja, a vinda de escravos aqui para o Brasil começou a ser muito mais forte com o povo Yorubá, tá? Porque se tratava de um povo mais resistente, não que o povo Banto não era, mas para a época o transporte do povo Yorubá era mais fácil, vamos dar esse exemplo. Então, começa a deixar de ver os povos Banto para cá, que cultuavam os Inquice, e começa a vir somente o povo Yorubá. Então, a tradição do povo Yorubá começa a se enraizar muito mais forte perante os escravos. Então, a partir desse momento ali, o culto aos orixás, por assim dizer, eu não vou entrar nem no detalhe que foi proibido, que eles não tinham liberdade de expressar sua religiosidade, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o culto ao orixá ficou muito mais forte do que o culto aos Inquice. Por quê? Porque o povo Yorubá aqui no Brasil era um povo mais vasto, maior, tinha mais quantidade de escravos e Yorubás, tá? Devido a essa facilidade de transporte. Consequentemente, ali nasce a cultura do candomblé, no qual as pessoas cultuavam os orixás. E ali esses cultos estavam sim ligados a ritualísticas e a manifestações.
tá? Como inclusive vemos hoje dentro do candomblé, tá? Isso veio do povo iorubá. Porém, tínhamos uma pequena quantidade de povo banto. Esse povo banto que cultuava os Inquice e cultuava também os seus ancestrais, acabaram também recebendo uma forte influência do povo iorubá. Por quê? Porque eles viviam juntos. Então esse povo banto começa a ter uma devoção também aos orixás, devido à associação aos inquices e a uma ligação com esse povo, porque vieram do mesmo continente e estavam passando pela mesma situação, que era a escravatura. Ok? Então, dito isso, o povo banto, eles começam a ter uma devoção. Agora vamos saber separar isso. Lembrando que eu estou explicando a origem, para a gente poder compreender o que se tem agora. O povo banto, eles começam a ter uma devoção. Aí a gente tem que separar a devoção de trabalho, devoção de ritualísticas. Por quê? Devoção é ter uma determinada referência. Eu sou devoto, eu peço, eu agradeço, eu faço uma oferenda, eu me ligo a essa energia, eu sou devoto. Porém, eu não faço ritualísticas, porém, eu não trabalho com essa força, com essa energia. Por que não? Porque eu não tenho conhecimento para tal. Quem tem conhecimento é aquele povo que está com essa cultura enraizada, que no caso seria o povo iorubá. O povo iorubá, além de ter a devoção, eles tinham conhecimento para o trabalho. Compreenderam? Agora, trazendo agora para a nossa realidade, para os tempos atuais. Nós temos a Umbanda, que veio do povo banto, e a Umbanda, ela, desde o seu nascimento, enfim, ela se agregou a trabalhar com os seus ancestrais, com espíritos ancestrais. Conhecemos hoje como entidades, tá? Depois, é claro, a gente vai entrar nos nigangas e por aí vai indo. Porém, aquela devoção aos orixás ficou enraizado na Umbanda. Compreenderam? Aquela devoção que tinha ali do povo banto ficou enraizado na Umbanda. Então hoje é muito comum a gente entrar no terreiro de Umbanda e ver ali exposto imagens de orixás. É muito comum a gente entrar na Umbanda e ver canções referentes aos orixás. É comum a gente ir na Umbanda e ver entidades trabalhando na vibração de determinado orixá. Isso tudo devido a essa junção de povos e essa influência do povo iorubá em cima do povo banto. Aí é que está o seguinte: devoção. A Umbanda, ela tem uma devoção, ela não tem um trabalho. O foco da Umbanda é direcionado a espíritos ancestrais, espíritos de entes queridos, enfim, conhecido como entidades. Resumindo, a Umbanda, ela não trabalha com os orixás, ela tem uma devoção, ela tem uma reverência aos orixás e iorubás. Dito isso, os seus trabalhos, os trabalhos da Umbanda, estão ligados necessariamente a espíritos desencarnados. Porém, como existe uma devoção aos orixás dentro da Umbanda, muito dessas entidades vão trabalhar com uma vibração, com uma força a um respectivo orixá. O que vemos dentro da Umbanda não é o orixá em si, mas sim uma devoção por si só, na qual uma entidade se liga àquela força. Exemplo básico: na Umbanda não se incorpora orixá. Ogum. Quando vemos esse dito ou essa fala dentro da Umbanda, se manifestou Inhaçã na Umbanda, se manifestou Ogum na Umbanda, se manifestou Exu na Umbanda, não estamos necessariamente falando do orixá em si. Estamos falando de um espírito que normalmente traz a vibração, ou responde, ou trabalha sobre a influência daquele orixá. Exemplo, como eu disse, Ogum na Umbanda. Ogum na Umbanda não deixa de ser um espírito, como um caboclo, como um preto velho, como um marinheiro,
como Exu, como qualquer outro. Porém, este Ogum na Umbanda é um espírito que trabalha sobre a vibração do orixá Ogum. Dentro dessa analogia, vamos ter espíritos que vai trabalhar na vibração de todos os orixás dentro da Umbanda. Por exemplo, nós vamos ter entidades ligadas ao orixá Inhaçã. Vamos ter entidades ligadas ao orixá Oxalá, ao orixá Exu, ao orixá Oxóssi. Exemplo básico. Dito isso, nós damos um nome específico para esses espíritos, no caso para essas entidades. Chamamos eles de falangeiros ou então caboclos. Exemplo, vamos trabalhar com Ogum na Umbanda. Não estamos trabalhando com orixá Ogum, estamos trabalhando com um falangeiro de Ogum, ou então um caboclo de Ogum. Vamos trabalhar com Xangô na Umbanda. Não estamos trabalhando com o orixá Xangô, estamos trabalhando com um espírito que chamamos de falangeiros de Xangô ou caboclos de Xangô, pois esse espírito, quando ele se manifesta, ele trabalha sobre essa influência, sobre essa energia do orixá. Exemplo básico, os caboclos ou os indígenas que conhecemos dentro da Umbanda, normalmente trabalham sobre a vibração do orixá Oxóssi, porque é um orixá ligado às matas, ligado à caça. Compreenderam? Diferente agora do candomblé. O candomblé, por mais que hoje em dia encontramos espíritos como Exu, como Pombogira, como Exumirim, malandros, o foco do trabalho do candomblé é a manifestação do próprio orixá. Dito isso, dentro do candomblé não vai ter esse espírito, ou seja, não vai ter essa entidade em si. E o que vai ter no candomblé é a manifestação própria da energia do orixá. Então ali a gente não está se referindo a um caboclo ou necessariamente a um falangeiro. Estamos falando da própria essência ou da própria energia do orixá. Então praticamente a maior diferença é essa. A Umbanda não trabalha, ou seja, não incorpora orixá, e o candomblé sim. Praticamente isso, espero que vocês tenham entendido. E é claro, vamos compreender isso aqui. Mesmo que você não concorde com isso, mesmo que você fale, na minha Umbanda o orixá se manifesta. Então, provavelmente a sua Umbanda não é uma Umbanda pura. Normalmente, sim, existem Umbandas que o orixá se manifesta. Realmente, a pura essência do orixá se manifesta. Essas Umbandas são conhecidas como Umbandomblé ou Umbanda mista com candomblé. No caso seria aquele candomblé com ritos umbandistas ou seria aquela Umbanda com ritos candomblecistas, ou seja, duas religiões em uma só. Aí tudo bem, mas se caso a sua casa for só de Umbanda, essa casa ela não vai se manifestar orixá, e sim falangeiros. Só um exemplo básico para vocês compreenderem. Olha aqui o interessante. Quando o orixá se manifesta dentro do candomblé, ele tem as suas aparamentas ou as suas ferramentas, que no caso seria a roupa do orixá. Provavelmente você já deve ter visto a manifestação do orixá dentro do candomblé, utilizando um capacete, uma venda tapando os olhos, aquele saiote, bem bonito, e o orixá fazendo ali a sua dança. Normalmente dentro do candomblé, quando o orixá se manifesta, ele vem, faz a sua dança, faz a sua passagem, abençoando todos os filhos ali do terreiro, no caso do Ilê, ali, da casa de candomblé, tá ok? Essa é a manifestação do orixá no candomblé. Na Umbanda, a gente não vê isso. Na Umbanda, quando se manifesta um falangeiro, essa entidade, ela fala, essa entidade, ela age de forma comum. Essa entidade, ela age como uma outra entidade, dando consulta, falando, conversando, às vezes comendo, como outra entidade, tendo em vista que o foco da Umbanda é a manifestação do espírito. Compreenderam um pouco? Se sim, curta esse vídeo, se não, comente abaixo que a gente traz mais coisas relacionadas a esse assunto, tá certo? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado aí a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.